Boa noite para você que acompanha o nosso canal Empoderdorismo. Estamos ao vivo no Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está acompanhando a nossa live aí toda terça-feira, a gente tem um tema bastante que basicamente ajuda na nossa vida prática, na nossa jornada prática como empreendedores. Já falamos aqui sobre empreender fora de casa, já falamos aqui sobre pensar fora da caixa na hora de empreender. Na semana passada tivemos uma aula sobre resiliência com o senhor Valdir Oliveira, fundador da CTS. E hoje nós vamos falar sobre empreendendo fora do país, ou empreendendo em outro país, com ela que é a fundadora e CEO de uma aceleradora de negócios, a Regina Nope, né, fundadora e CEO da aceleradora Dream2B, que é uma aceleradora importante de negócios no Canadá e que faz bastante conexão entre startups, empresas de tecnologia do Brasil com empresas canadenses, né, com o mercado, com o ecossistema canadense. Então estou aguardando a Regina entrar aqui. Assim que ela entrar, a gente vai chamá-la para começar a nossa live de hoje. Então você que ainda não curtiu a nossa página, você que ainda não começou a seguir a nossa página, começa a seguir, né, o canal Empoderdorismo no Instagram. A gente tem soltado também, toda semana a gente tem soltado alguns vídeos referente às lives anteriores. A gente tem soltado no YouTube, né, para você que eventualmente não teve tempo de assistir as lives anteriores, você pode assistir, né, no YouTube. Então eu vou agora, né, trazer a nossa amiga Regina Nope para começar a nossa live com a gente. Vamos lá. Oi, Regina! Oi, boa noite. Boa noite, você tá joia? Tudo bem? Bom demais! Que bom ter aqui você no nosso canal, viu? Obrigada, Leonardo, pelo convite. Que bom, a honra é toda nossa. Obrigado aí pela disponibilidade de tempo, da agenda, do interesse em conversar com a gente aqui no canal Empreendedorismo. Regina, eu quero começar, né, pedindo para você se apresentar um pouquinho. A gente sempre pede no início das nossas lives que as pessoas que, enfim, né, vêm participar aqui, que elas contem um pouquinho da sua jornada empreendedora. Então conta para a gente, compartilha para a gente, né, quem é a Regina e como é que se dá aí a jornada empreendedora da Regina Nope. Ok. Bom, primeiramente, obrigada novamente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei a empreender há mais ou menos 15 anos atrás. Ah, Voltando um pouquinho mais, né? Eu sou Uhum. formada em comércio exterior, então eu sempre Bacana. trabalhei com importação, exportação e com mercado externo. E aqui no Brasil eu atuei em multinacionais, como a Sadia, como a ABB, por exemplo. E aí Uhum. eu fui para o Canadá em 2001 fazer um intercâmbio e me apaixonei Uhum. pelo país. E daí surgiu o interesse de estar me mudando para lá. Então Legal. eu morei no Canadá por quase 10 anos. Atuei lá em várias frentes, né? No início, atuei realmente na área de comércio exterior, em trading Uhum. companies. Na sequência, eu vi que a questão de tecnologia lá já estava muito forte, de startups. Aí eu tentei, né? Comecei a me envolver com isso, aprender e fazer o network. E foi aí que eu comecei a ver que eu queria me tornar uma empreendedora. Porque até então, aqui no Brasil, eu sempre trabalhei, né, para grandes corporações. E mudando para o Canadá, no início foi bem difícil conseguir entrar no mercado de trabalho lá. Então, na verdade, Uhum. surgiu até de uma necessidade minha, né? Eu pensei que em função de ter essa experiência aí já em multinacionais seria muito mais fácil. Mas não é Uhum. tão... Pelo menos lá, 15 anos atrás, não era tão Tão simples simples assim. assim, né? É, exatamente. Hoje, cada vez está mais fácil, né? Com a questão realmente da internet. Você já vai com Uhum. conexões, né? Uhum. Não existia LinkedIn, nada disso. Era um outro mundo, né? Uhum. Então, estava bem no início, na verdade. Existia, mas não era tão usado.
Então, as dificuldades eram outras. E aí surgiu a oportunidade, na verdade, eu tive que criar a oportunidade de começar a empreender. Uhum. E aí eu abri um outro negócio, que não foi a Dream to Be, que foi Uhum. voltado para a importação de roupas ecologicamente corretas, Uhum. orgânicas, né? No Canadá, lá em Vancouver, onde eu Uhum. estava, isso era muito forte. Então eu Legal. comecei a levar roupa masculina orgânica Uhum. para o Canadá e foi aí que se deu início à minha vida de empreendedora no Canadá. Bacana. Então a paixão e a relação com o Canadá vem de muitos anos, né, Regina? Sim, sim, lá de 2001, desde a época do intercâmbio. Ah, que legal. Olha só, tem muita gente que tem o sonho, né, de passar, de viver na América, aquele sonho de morar nos Estados Unidos ou no Canadá. O meu sócio mesmo, o Rafael, a esposa dele desde... Hoje ele mora no Canadá, em Toronto, mas a esposa dele desde criança tinha um sonho de morar no Canadá, morar fora do Brasil. E aí, para você, né, que já tem muitos anos de experiência trabalhando, empreendendo, indo e voltando, né, lá para Vancouver, voltando para o Brasil, o que é mito e o que é realidade em relação a viver e empreender fora do Brasil, Regina? Olha, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O que a gente diz. Não, não é fácil, né? Não é fácil, realmente é um desafio, porque todo mundo realmente, né? Muita gente tem, como você falou, essa vontade, mas você fazer acontecer realmente não é tão simples, né? Em função de você realmente deixar a família, em função de Uhum, você ter que dar aí alguns passos para trás, geralmente, até você uhum, realmente avançar novamente, né? Então, assim, eu acho que é muito um sentimento de você tem que se desprender do que a gente tinha como sucesso aqui no Brasil, essa questão de status, querendo ou não, aqui no Brasil a gente é muito, né? Eu sou, enfim, né? Venho de tal faculdade, sou gerente disso, uhum, etc. Lá fora não importa isso, né? O que importa é realmente você entregar. Não importa, eu conheço o fulano de tal, né? O que uhum, aqui no Brasil acaba sendo muito cultural, né? Então, não é que é uhum, certo ou errado, só que é bem diferente. Então, muitas pessoas acabam se frustrando ou tendo um período maior de adaptação em função dessa questão. Ninguém ensina isso, isso você tem que vivenciar, né? Então, assim, é um desafio grande. Eu digo que vale a pena para quem está fazendo pelo motivo, digamos que, não é que não tem certo ou errado, mas pela motivação correta, né? Se você uhum, realmente tem a mente aberta, se você realmente ah, quer conhecer uma nova cultura e realmente se entregar a essa nova experiência sem ficar fazendo esse comparativo, uhum. ah, eu acho que é o caminho. Eu falo pro Rafael, né, que é o meu sócio. Ele ama viver no Canadá. Eu fui lá em outubro, né, até compartilhei com vocês já. Tive lá em outubro. Tava começando ali o outono, né, para o inverno, e aí a gente chegou a pegar -8. Eu falei, rapaz, eu não viveria aqui nunca, é muito frio. E Vocês tem foram gente para que é Toronto? Foi apaixonada Toronto ou para foi? Toronto. A gente foi para Toronto. Toronto, Aham. a gente foi para Toronto, depois a gente foi para Edmonton, que é onde já está registrada a nossa empresa. E depois pegamos o carro dos nossos sócios lá e descemos para Vancouver, perto de Vancouver ali, onde uma sócia investidora da nossa empresa mora. Uhum. Então, conhecemos bem o Canadá, foi muito legal, tem lugares maravilhosos. Mas em termos de clima, eu não troco o nosso clima tropical por nada. Essa é uma parte extremamente importante, né? Eu acabei não mencionando, mas realmente é um desafio. Eu fiquei sempre mais do lado de Vancouver, que é o lado mais quente, né? Uhum, Mas a gente acaba esquecendo, realmente os meses de inverno são um desafio. Aí você tem que ficar com aquele, fazendo um jogo psicológico, né? Não, mas são mais 3 meses, são mais 4 meses. Porque quando chega a primavera e o verão, realmente vale muito a pena, né? E a questão realmente da adaptação. Quando você passa a ter uma vida mais canadense, digamos assim, você passa também aí para a estação de esqui, mesmo que você não esquia, que é o meu caso, você fica na uhum, parte do resort, você fica. Enfim, legal. tem uma série de coisas que você pode fazer, desde que você, de novo, tenha a mente aberta e não, né, e acabe, enfim, você tá lá, você tem que se adaptar de uma certa forma, né? É verdade, não tem para onde fugir, né? Tá na chuva para se molhar, né? Foi para o Exatamente, tem que Canadá, focar no sabia que ia passar positivo. frio. Exatamente. Olha só um dado interessante, Regina. E segundo dados da Receita Federal, de 2014 a 2018, mais do que dobrou o número de declarações de saída definitiva do Brasil, aumentando aí de 10 para mais de 22 mil pessoas, né, emitindo declarações de saída, né, para a Uhum. Receita Federal. E mais da metade desse público, né, está na América do Norte, entre os Estados Unidos e o Canadá. Na sua opinião, quais são as facilidades que o empreendedor tem empreendendo no Canadá especificamente, em termos de regulação, de lei, de acesso a investimento, acesso à aceleradora?
Conta um pouquinho desses shortcuts aí, desses atalhos para poder auxiliar na jornada empreendedora no Canadá. Sim, sim. Na verdade, sempre teve uma vantagem em relação aos Estados Unidos, né? Até mesmo antes da administração do Trump, mas agora está bem óbvio, né? Porque você tem aí tanto a questão do acesso ao visto canadense, de uma certa forma, ser um pouco mais aberto realmente para imigrantes do que os Estados Unidos. Você tem a questão do dólar canadense ser pelo menos 30% mais barato, né? Mais em conta do que o dólar americano nos dias de hoje. Então, isso é extremamente faz essencial. muita diferença. Exatamente. Por isso que eu falei, já fazia antes, agora então é extremamente essencial. Tem a questão também do Canadá ser um país multicultural, então a adaptação, principalmente do brasileiro, ela acaba sendo mais fácil, né? Já é um país realmente acostumado a imigrantes. Querendo ou não, é uma questão que, né, que nos Estados Unidos você vai ser sempre um latino, e esse rótulo acaba, às vezes, atrapalhando, né? Se a gente está falando ali de Vale do Silício, não tanto, lógico, né? Se a gente está falando mais para startups, porque realmente também é um pouco diferente de outros lugares nos Estados Unidos, já é também mais acostumado. Mas o Canadá tem essa vantagem cultural, que é extremamente importante. Tem a questão de uma série de incentivos do governo para startups que são novas no país, né? Começando pela Startup Visa, que é algo que hoje nos Estados Unidos é praticamente impossível você conseguir um visto, né, para você, para os seus familiares. Você às vezes até consegue para você, mas sempre com aquela angústia, né? Se alguma coisa vai mudar na administração, se os seus familiares vão poder, ou membros da sua empresa vão poder, né, ir também conseguir juntamente com você. Exatamente. E o Canadá hoje tem um programa de Startup Visa que praticamente é um dos melhores do mundo, né? Tanto em questão de tempo e também as maneiras de você ser aceito por ele também. Então, assim, realmente cada vez mais aumenta o número de brasileiros, como você disse. Na verdade, tem um fato curioso, nem só brasileiros, inclusive até americanos. 25% das pessoas que hoje aplicam para o Startup Visa são americanos. Isso Olha nunca só, ocorreu legal. antes. Para você ter ideia, como realmente o mundo está, né, tá indo em busca de oportunidade para países que realmente incentivam o empreendedorismo global, né? É verdade. Eu me senti muito bem no Canadá. Eu tive no Canadá em outubro do ano passado e fui algumas vezes nos Estados Unidos. E eu não sei se foi impressão minha, mas o tratamento do canadense eu achei mais gentil, mais kind, mais polite do que o tratamento do americano. O americano é muito assim, ó, isso aí, eu tô fazendo um favor de você deixar você entrar no meu Eles são muito país. diretos, eles são bem straightforward, exatamente. Exatamente. Mas foi uma experiência muito boa, assim, de entender que na América do Norte tem pessoas que são, que te recebem bem, que gostam, né, da sua presença lá. Então a gente sentiu bastante esse afago em comparação com os Estados Unidos. É um ponto muito importante mesmo. O canadense, eles são realmente muito amigáveis, né? A gente até brinca, né? Eles pedem desculpa por tudo, mesmo que eles não fizeram nada, né? Eles estão, I'm sorry. Realmente, eles são muito parecidos com o brasileiro, de certa forma, né? Apesar de, lógico, não serem tão, né, tão quente, em função até do clima, mas comparado aos americanos, realmente eles são muito mais abertos. A gente fez, inclusive, tem uma situação curiosa, Regina, que a gente, no meio da nossa passagem lá no Canadá, a gente fez um Thanksgiving com a família de um dos nossos investidores lá, que mora pertinho de Vancouver, em White Rock. E foi uma experiência, foi uma delícia, porque eles juntaram todo mundo, a gente ficou o dia inteiro lá na casa deles fazendo peru, e fazendo farofa, cozinhando tudo na cozinha ali, batendo papo. Então eu me senti muito no Brasil, né? Junto com as pessoas que estavam ali com a gente. E teve um momento muito interessante que eu acho que é o momento do Thanksgiving mesmo, eles pegaram uma caixa, botaram o nome de todas as pessoas, e antes da gente jantar, né, nós oramos e cada um pegou um nome ali, e o nome que você tirasse, você tinha que falar porque você era grata pela vida dessa pessoa, porque você era grato pela vida dessa pessoa. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Assim, eu tenho excelentes lembranças desse tempo. Regina, vamos falar um pouquinho da Dream2B? Vamos. Como é que nasceu a Dream2B? Conta pra gente tudo, né? Como é que você deu os primeiros passos aí, montar uma aceleradora
de startup na aceleradora de negócios no Canadá, sendo brasileira? Como é que foram os desafios? Aonde a Dream2B está hoje? Conta um pouquinho para a gente. Ok. Eu voltei para o Brasil, resolvi voltar para o Brasil final de 2014, depois de quase 10 anos no Canadá. Resolvi voltar para cá temporariamente, ah, em função de motivos pessoais. Eu queria, né, ficar próximo da minha família aqui, enfim. E eu estava vendo realmente esse movimento, como eu te falei, já de startups, de tecnologia no Canadá, e assim, tentando me envolver cada vez mais. Cheguei a prestar consultoria para algumas empresas que queriam vir para o Brasil. Ah, então, eu estava realmente já muito próxima desse movimento. E quando eu Uhum, cheguei no Brasil, eu fui convidada a trabalhar em uma consultora de importação e uhum, exportação, que na verdade era a Dream2B. Eu conheci o uhum, Renato quando eu estava no Canadá, em função dele ter trabalhado num projeto juntos. uhum, E eu entrei com a intenção de aproximar a Dream2B para fazer negócios com o Canadá. E aí eu comecei a voltar, né, fazer com que empresas voltassem para essa questão realmente de tecnologia. E a coisa começou a caminhar tão bem. Nós falamos, vamos fazer uma missão comercial, vamos levar algumas startups para o Canadá. E daí surgiu a ideia de realmente focar, simplesmente não fazer mais consultoria, importação e exportação, e focar realmente em começar a levar startups para o Canadá. Só que nós começamos com a missão comercial, né? Como uhum, existem muitas por aí, e é realmente importante. Só que na primeira missão comercial eu senti que as empresas não. As missões comerciais geralmente duram de 3 a 5 dias, né? uhum, Então, não, eu achei que não é necessário, não é suficiente para você desenvolver um relacionamento, né? E no Canadá, essa é uma diferença também que eles têm dos americanos, eles levam muito em consideração a questão do relacionamento. E foi daí que surgiu a oportunidade de falar, bom, o Brasil está no momento também no qual as startups estão começando, de uma certa forma, a ganhar mais momento. uhum, Eu identifiquei que elas podiam realmente, de uma certa forma, se beneficiar de um ecossistema mais maduro e alternativo ao Vale do Silício, né, que realmente estava começando a se falar muito aqui no Brasil naquela época, só que a realidade em questão de realmente de custo, de competição, né, muito maior. E aí, uhum, vendo essas vantagens que o Canadá eu tenho a oferecer, como eu citei aí, eu posso entrar um pouco mais em detalhes na uhum, frente, mas uhum, uma série de incentivos e da facilidade que tem, e até a similaridade com o brasileiro, daí surgiu a ideia. E foi aí que eu, na verdade, tomei a frente da Dream2B, né? O Renato achou que em função, enfim, ele foi muito válido aí no início, mas ele não tinha esse relacionamento como eu tinha com o Canadá, né? E uhum, em função desses 10 anos que eu morei lá, realmente estabeleci aí um network muito vasto e realmente entendo bem como funciona o ecossistema lá. Então, esse foi o comecinho, a intenção foi realmente tentar fazer a ponte entre esses dois países e a ideia da aceleradora no sentido de realmente criar algo mais robusto, algo realmente que fizesse impacto e que as empresas realmente pudessem buscar conhecimento e começar a fazer negócios no Canadá e não simplesmente ir fazer uma visita e voltar para cá de novo, o que é válido também, mas no uhum, momento como um momento de exploração do mercado, né? E não necessariamente para efetivamente você fazer negócios. E a minha uhum. intenção sempre foi realmente conectar né, as empresas com potenciais parceiros e investidores e que elas efetivamente pudessem começar a expandir para o Canadá. E aí eu Legal. comecei a fazer parceria. Pois não. Desculpa, Regina, te cortar. Porque tem muita gente que está na nossa live que não é da área de tecnologia. Eu acho que faz muito sentido você pegar um espaço para falar um pouquinho o que é uma aceleradora de startups, né? O que ela faz, o que ela entrega. Eu tenho uma startup, montei uma startup, tô com medo aqui, meu negócio está quase caindo, que eu tô botando no carregador e eu, enfim, tô tendo que fazer malabarismo de vez em quando aqui. Voltando para o tema, Regina, em relação a uma aceleradora de startups, o que se Sim, trata? Montei uma startup. sim, sim. Para que eu tenho que buscar, ou para que eu deveria buscar uma aceleradora de startups? Sim, sim. Bom, você não precisa, mas é um caminho que muitas startups acabam seguindo, porque ela, de uma certa forma, como o nome já diz, ela acelera o seu processo, né? Ela, digamos que ela tem aí, ela te mostra o caminho das pedras em alguns aspectos. Cada aceleradora tem o seu modelo de negócio, mas no geral elas Uhum, trabalham tem mentores,
que vão te ajudar sobre temas importantes. Elas têm advisors Uhum. que vão dar dicas importantes de onde o seu negócio está, né, e o que precisa ser feito. Geralmente elas têm ótimas conexões, então elas ajudam você a abrir portas. E aí a gente tem vários níveis de aceleradoras, né? Tem aceleradoras Uhum. aqui, uma startup está começando aqui no Brasil, geralmente você vai para uma startup, para uma aceleradora mais early stage, às vezes você já está num momento um Uhum. pouco mais avançado, então você vai para uma startup que já é mais voltada realmente para negócios, porque você já validou o Uhum. seu modelo de negócio. Então, Uhum. basicamente, a maioria das startups usa a aceleradora ou para validação do modelo de negócios, né, nessa primeira Uhum. fase, ou na fase posterior, realmente, de amadurecimento do negócio. No meu caso, o que eu criei, né? Eu tenho e não tenho uma aceleradora, porque eu não tenho um espaço físico. Geralmente você tem um espaço físico no qual você tem as Uhum. startups ali, você até pode ter alguns módulos online. No meu caso, como eu lido com o Canadá, eu tenho parceiras no Canadá, então eu tenho, né, uma aceleradora parceira em Vancouver, eu tenho outra em Toronto, e nós desenvolvemos um programa de aceleração. Então, o que eu identifiquei? Tem várias startups brasileiras que vão direto para o Canadá e podem entrar em alguns programas de aceleração que já existem lá. Só que esses Uhum. programas, às vezes, não cobrem alguns aspectos que uma startup que é de outro país Uhum. precisa para efetivamente começar a fazer negócio de maneira mais eficiente. Então, a Uhum. gente entende, de uma certa forma, conhecendo o mercado brasileiro e conhecendo o mercado canadense, quais são esses Uhum. pontos e como a gente pode, de maneira prática, digamos assim, acelerar esse processo de expansão da startup para o exterior. Legal, muito bom. Obrigado pela explanação, Regina. Agora, tem uma coisa que me deixa muito intrigado, né? Eu tenho viajado bastante desde quando a gente fundou o Rafael a e-mail, que é a mentalidade em termos de empreendedorismo das pessoas, principalmente das pessoas de startup. É muito comum você ver pessoas da Índia, muito normal nos Estados Unidos e na Europa, que eu tive agora em Portugal em fevereiro, as pessoas desenvolverem negócios para serem globais, para serem comercializados fora das fronteiras ali do país. E eu não vejo essa mentalidade no Brasil. Assim, é raro você encontrar no Brasil alguém que está empreendendo, né, objetivando uma fronteira fora do país, até na América Latina ou para o mundo inteiro. Na sua opinião, por que acontece isso? Por que a gente tem essa mentalidade muito voltada só para o mercado interno, Regina? Realmente é um desafio do mercado brasileiro, né? Do empreendedor brasileiro, né? Eu acho que uma das principais questões é o tamanho do Brasil, né? Acho que nasce o empreendedor brasileiro já vem muito na cabeça, nossa, mas se eu conseguir vender só para o estado de São Paulo, olha o tamanho, né? Eu já tô bem, né? E aí ele compara isso com o tamanho, nossa, olha isso, é o tamanho da Europa inteira, alguns lugares aqui dentro do Brasil. Se a gente parar para pensar dessa forma, só que quando a gente pensa realmente em globalização, né? A diversidade é muito importante. Eu venho do background, como eu falei, de comércio exterior, então, assim, eu aprendi Uhum, desde muito cedo que você não coloca realmente todos os seus ovos em uma cesta só, né? uhum, Porque a gente vê, demora muito para você estabelecer relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, principalmente com outro uhum, país, principalmente com uma outra cultura, não é do dia para a noite. E aí, se alguma coisa acontece, né, no seu país, economicamente, enfim, ou como a gente está vendo agora, demora muito para você começar a fazer negócio com outros países. Então, eu acho que o brasileiro pensa muito no tamanho do país e pensa uhum, que ele pode fazer isso depois, num segundo momento. O que eu particularmente acho que é um erro na maioria das startups, dos uhum, casos, como você falou, comparado aos casos de sucesso que a gente vê fora, uhum, porque você nascer com a visão já global, você pode realmente agir localmente, primeiramente, ter seu foco. uhum, Mas quando você nasce global, você tem uma certa vantagem, uma série de vantagens que você não vai precisar parar lá na frente, né, e refazer tudo de novo, né? Você desde o início tá pensando no seu negócio, realmente já comparando ele com competidores aí globais. Eu vejo no Canadá, por exemplo, em função até do tamanho mesmo, uma empresa todas as empresas canadenses elas nascem já para ser global, né? Na verdade, globais. elas não têm outra opção, né? Na verdade, ela não tem outra opção, assim como Israel também. E isso dá Uhum, para eles uma vantagem competitiva muito grande, porque você, quando você vai fazer uma validação, né, e um estudo, um benchmark do mercado, você uhum. compara com vários outros e não simplesmente com o que você conhece aqui dentro do seu próprio país, né? Então, você consegue realmente fazer algo aí com abrangência, eu acho, muito maior do que.
E também, eu acho que um ponto que vale, né, super para colocar também, Regina, pelo menos dentro do meu ponto de vista, se você for olhar para o mercado brasileiro, o mercado grande mas vamos pegar a indústria de tecnologia da informação ou o PIB da tecnologia da informação no Brasil, 80% dele é de ferramenta estrangeira, Exatamente. né? Você vai ver, a TOTS é uma empresa grande, mas tudo em comparação com o grande NACO, né, disponível no mercado, perde para a Microsoft, perde para o Google, perde para a Cisco. Todas essas grandes empresas estão aí monopolizando, vamos colocar dessa forma, Ex o percentual estatístico aí disponível do orçamento de TI no Brasil, ex né? exatamente, exatamente. É um ponto bem importante. Legal. Regina, como é que você vê, falando um pouquinho de ecossistema empreendedor, ecossistema de startups, como é que você vê o amadurecimento do ecossistema empreendedor, né, no Brasil? Você acha que nos últimos 10 anos ele amadureceu? E o que aconteceu que favoreceu esse amadurecimento? Eu acho que amadureceu muito, né? Eu vejo, principalmente, eu diria que de 3 anos para cá, assim, a gente vê claramente, né, não só em número de startups, mas em qualidade, que é extremamente importante, né? Realmente parece que teve uma migração aí, né, de muitos executivos, de muitas pessoas que vieram realmente da indústria e que estão dispostas realmente a tirar sua ideia do papel e vendo que é algo que veio realmente para ficar, né? Que não é simplesmente uma modinha. Eu acho muito importante também os vários programas que o governo, de uma certa forma, tem disponibilizado, várias aceleradoras referência aí realmente, né? Você vê o Google mesmo com o Google Uhum, Campus lá oferecendo realmente uhum, material de muito importante realmente para, uhum, de uma certa forma, doutrinar aí todo mundo que está saindo, né, fazendo essa migração do mundo antigo, né, para esse uhum, novo modelo. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente comparado a outros ecossistemas, né, o Vale do uhum, Silício e ao canadense. Em função, agora, infelizmente, em função do que a gente está passando, eu acho que, ao mesmo tempo que vai ser uma certa, eu acho que os empreendedores, principalmente, vão ser extremamente importantes para tirar o Brasil, né, do buraco que nós crise. estamos. Mas tinha muita gente que estava vindo agora que, de uma certa forma, ah, vai ter que não vai ter o que a gente teve, digamos que, né, essa onda que nós pegamos de 4 anos atrás. Mas eu acho que é um Uhum, momento, de uma certa forma, muito bom ainda. Eu acho que, uhum, inclusive, li ontem, os investimentos voltaram a acontecer em startups. Lógico que teve, né, o mercado ficou um pouco abalado, está todo mundo revendo aí os seus né, os valores. Eu acho que a questão é que agora realmente as startups que vão realmente ficar são as que realmente vão causar, que podem causar impacto e que realmente resolvam alguma dor, né? Eu acho que aquilo tudo que uhum. é um pouco supérfluo, de uma certa forma, isso vai dar uma nivelada também aí, eu acho, no nível de startups e no amadurecimento que todas têm que ter agora, porque quem não tiver vai quebrar, né? Bacana, bacana, Regina. Eu concordo com o que você falou. Fazendo uma comparação entre o ecossistema canadense e o ecossistema brasileiro, na perspectiva da mentalidade de investimento, Regina, você que tem aí ajudado dezenas e dezenas de startups nesses últimos anos com a Dream2B, né, e dentro do seu relacionamento aí construído entre Canadá e Brasil, qual é a grande diferença, quais são as grandes diferenças da mentalidade dos investidores no Brasil e no Canadá, na sua opinião? Olha, de uma certa forma, eles agem de forma parecida, né? O investidor sempre tenta seguir os outros investidores, sempre, né? Eles investem geralmente em grupo, né? É muito parecido com aqui no Brasil, no qual você tem aí geralmente eles gostam muito de fazer parte de uma rede e Uhum, acabam seguindo digamos que um líder ali, quem descobriu aquela lead, né? uhum, Dessa forma, essa é uma similaridade. Agora, o investidor canadense ele é mais conservador do que o uhum. brasileiro. Uhum, Ao mesmo tempo, eles assumem mais risco. Então, assim, ele é conservador, mas ao mesmo tempo o conceito de investimento em startup já está mais maduro lá do que aqui no Brasil, né? uhum, Então, eles investem mais lá, o cheque também é mais alto, uhum, mas eles gostam muito de estabelecer esse relacionamento com a startup, né? Eu sei que você falou do comparativo com o uhum, Brasil, mas fazendo aí uhum, até, né, também
uma análise aí com o Vale do Silício. No Vale você chega e você pode sair com o cheque, né, no mesmo dia. No Canadá, isso nunca aconteceria. Não nunca, nunca diga É. nunca. Você mesmo tem um case bem interessante aí que eu, um dia Aham, talvez, não sei se você já contou, você pode contar, mas aham, eles são realmente, eles gostam, eles não querem que você simplesmente chegue lá e pense que vai pegar um cheque e vai voltar para o seu país, não. Eles querem saber se você realmente tem uhum, plano de fazer negócios no Canadá. Eles gostam muito de investir na verdade, assim, eles têm um incentivo do governo que se eles investirem em empresas canadenses, você pode ser uhum, empresa brasileira, mas se você não tiver plano de ficar lá, eles acabam não tendo uma série de benefícios que o governo oferece também para eles, como, né, enfim, em volta, como se fosse imposto de renda, etc. Então, eles gostam muito realmente de fazer com que o ecossistema canadense cresça, né? Então, para isso, eles preferem, não é que eles não investem em startups internacionais, mas eles preferem investir em startups uhum, que querem realmente fazer negócio no Canadá ou sejam canadenses. E no Brasil a gente não tem, eu acho que tanto essa divisão, né? Você tem aí, lógico, investidores, grupos uhum, que têm aí nichos diferentes, né? Uns que realmente têm uhum, interesse em investir em startups internacionais, outros local, mas eu diria que não é uma regra, não que seja uma regra lá, mas não é uhum. tão enfático quanto no Canadá. Como no Canadá. Contando um pouquinho da minha experiência, o Regina, acho que vale a pena compartilhar. No nosso caso, eu vou te dizer que foi quase um milagre, viu? Porque Ah, vocês? é, Eu não diria que é sorte, é que o que vocês têm realmente é muito bom. não, mas eu vou te dizer, a gente estava numa fase assim, bem difícil da empresa, bem difícil mesmo, só do ponto de vista de investimento disponível. E aí um amigo meu que tem bom relacionamento, que mora no Canadá, tem bom relacionamento com o pessoal, começou a trazer algumas pessoas via videoconferência para a gente conversar. E, cara, acho que 2, 3 videoconferências que a gente fez, a gente conseguiu levantar aí quase US$ 500 mil de É. investimento. Você É um realmente é fora da milagre. curva, o seu case é fora É, da curva. é um milagre. Eu vou puxar a sardinha para minha brasa, porque realmente acho que tem um quê de milagre nesse negócio aí, porque Tem. realmente, assim, racionalmente, não dá muito para explicar. Mas Eu tô graças a Deus que esperando você aconteceu me isso. apresentar esse investidor ainda. Então, com certeza. E aí, uma coisa interessante que aconteceu, Regina, foi o seguinte: a nossa, a nosso family office, né, que investiu na gente de Vancouver, quando ele investiu, ele falou assim: olha, eu estou investindo em vocês porque eu acredito em vocês, no projeto de vocês. Só que é o seguinte: a partir de agora, você deixa de ser uma empresa brasileira vendendo para o Brasil e você passa a ser uma empresa canadense vendendo para o mundo. Então, em primeiro lugar, pode traduzir o site para o inglês, entendeu? Faz tudo que você for fazer, você vai fazer primeiro em inglês, depois em português. E eu ainda, Exatamente. e eu ainda levei umas boas puxadas de orelha depois, alguns meses depois. Eventualmente a gente publicava uma coisa no Instagram em português, aí a investidora estava lá falando: ó, que brincadeira é essa? Eu É quero que global. É isso. global, vocês têm que É, ter mentalidade global. Então é uma coisa que é. tem me ajudado muito. Tanto é que depois que a gente recebeu o investimento, Regina, poxa, o nosso board, ele mudou completamente. Então hoje eu tenho um chairman da Inglaterra, eu tenho um board advisor, né, que até entrou aqui, não sei se ele está assistindo a gente, o João Andrade, queridíssimo, que é de Portugal, né, que eu conheci Portugal, e ele está trazendo um outro board advisor, que é um inglês também de Londres, justamente para poder assim fixar a empresa como empresa global, né? Não tem jeito. Eu diria nem que é um diferencial, deveria ser considerado como essencial, né, para qualquer empresa que realmente quer causar impacto e que realmente hoje tem pretensão aí de se tornar um unicórnio da vida, né? Bacana. Regina, para quem está assistindo a gente e tem vontade de empreender no Canadá, fala assim, cara, não, eu tenho vontade de sair do Brasil e de repente empreender, tentar a vida fora, mas não sei qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar. Quais são os passos práticos que você diria, você que tem mais de 10 anos de experiência em Canadá e América do Norte, quais são os passos práticos que você sugeriria para essa pessoa perseguir? Tem alguns caminhos, né? Depende muito do seu modelo de negócio, né? Se você já realmente tem uma empresa madura aqui no Brasil, lógico, é muito mais fácil. Ah, né? Hoje você tem aí câmaras de comércio, Brasil-Canadá, que realmente tem várias missões, tem várias conexões que podem te ajudar. Você tem o próprio consulado, que também faz algumas missões, algumas conexões, é um bom caminho, né? É muito importante você entender muito bem o mercado que você está indo.
E, lógico, uma primeira lição de casa é você fazer, né, fazer seu Google da vida, mas você precisa ir muito, muito além disso. E também muito além de ter simplesmente um amigo, né? Que muita gente fala, né, eu tenho um amigo, a pessoa vai me apresentar. Não, você realmente precisa ir fazer uma visita exploratória a princípio, porque você empreender no outro país, né, não necessariamente você vai querer mudar para lá, mas você vai precisar viajar muito para lá. Então, o quanto mais você entender sobre aquele país, sobre aquela cultura, Uhum, né, só conta a favor. E começar a realmente participar de um monte de evento de network, né, uhum, isso é extremamente importante. Os canadenses ajudam muito no sentido de você, quando você realmente fala o que você precisa, quando eles veem que você tá sério, né, em realmente querer expandir seus negócios para lá. Então, eu diria que esses são os primeiros passos, né? Buscar aí realmente esses pilares, essas empresas que fazem já a ponte, né, entre o Brasil e o Canadá, tanto governo quanto privada. No caso da Dream2B, nós selecionamos algumas empresas todo ano para participarem do nosso programa de aceleração. Inclusive, você sabe muito bem, agora o nosso está on hold em função aí do uhum, Covid. A gente já ia levar startups, uhum. era para ter levado agora em abril e a gente espera estar levando em setembro, se a fronteira abrir. Então, assim, depende do grau de maturidade da sua empresa, né? Como eu falei, tem alguns caminhos, mas ou a câmera, ou o consulado, ou o Dirty podem te ajudar. Mas, de novo, você também pode, né, tem uma série de conteúdo realmente hoje em dia online, mas o mais importante é depois disso realmente você tá indo no Canadá, conhecer, depois disso ficar realmente um tempo para ver se é isso mesmo que você quer, para ver se o seu negócio tem um fit com o mercado local. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente quer muito, mas a gente chega lá e descobre que o que você tem funciona aqui, mas não funciona lá no Canadá, ou já estão fazendo, né? Todo mundo sempre acha que tem a melhor ideia, e é bom Sim. achar isso, mas o diferencial é como você vai realmente executar. Então, assim, tá preparado para escutar muita crítica, né? Os canadenses, empreendedores no geral, eles são realmente muito diretos, então não Uhum. levar a coisa para o pessoal, que o brasileiro tem muito esse lado Eu sentimental. Eu levo. já vi É. isso de empreendedores aqui, assim, bem no nível já avançado, bem profissionais, Uhum. que você não esperava isso e que as pessoas acabam não segurando a peteca tão bem. Então, assim, é jogo de gente grande, mas vale a pena, né? Se preparar realmente. Que legal, que legal. Regina, antes da gente terminar, eu queria que você passasse seus contatos da Dream2B, o site, para quem eventualmente tem uma startup que está assistindo a gente e deseja se aplicar para um processo de aceleração, né, no Canadá. Se você quiser falar um pouquinho também como funciona a aplicação, a entrevista, a parte de seleção também, fica à vontade. Tá, obrigada. Na verdade, acho que o LinkedIn é um dos melhores contatos hoje em dia, né? O meu é regina.nope, com dois P's e o E. Ou então pode ser também o site, acho que o site é Uhum. dream2b.com.br. Mas o melhor, realmente, a melhor forma de contato hoje realmente é o LinkedIn ou o Instagram mesmo. Hoje a gente está em todos os canais, né? Como eu falei, basicamente a gente seleciona aí geralmente uma vez por ano entre 5 e 6 startups para participarem do nosso programa. No nosso caso, a gente abre para o Brasil todo e a gente faz uma seleção. Ela é bem criteriosa, a gente analisa realmente se a startup tem um potencial para se tornar global e o momento que ela está. E nós fazemos um aporte em kind para que essa startup passe conosco aí 3 semanas no Canadá. E aí é um relacionamento, né, aí de médio e longo prazo. Então a gente tem uns cases bem bacanas, nós já levamos aí umas 35 startups para o Canadá. Inclusive, tem Legal. uma bem legal que a gente está fechando essa semana. Nós vamos ela 3 anos atrás para o Canadá, como é relacionado ao Covid, né? 3 anos atrás para o Uhum. Canadá e agora nós conectamos eles com um investidor canadense e Olha eles vão só, estar fazendo a expansão para o Canadá, levando testes rápidos de Covid para lá também, aqui para o que Brasil e para o legal, Canadá. Então, que além deles legal. receberem um aporte, eles ainda vão, os investidores ainda vão ajudar eles a entrarem no mercado da Norte América e da Europa. Então, assim, a gente realmente gosta muito né, do que a gente faz. Realmente, nós somos muito mão na massa. A gente por isso que a gente seleciona também startups aí, Uhum. realmente. Uh, Nosso critério de seleção realmente é muito detalhado, porque a gente realmente não tem interesse em simplesmente levar, né, uma quantidade grande de startups para o Canadá. A gente realmente leva startups que
que possam ter chances de sucesso. Como a gente tem investidores envolvidos, a gente precisa garantir aí Claro. potencial de retorno, né? Nós trabalhamos também com algumas startups fora do programa de aceleração, startups que já estão aí numa fase bem mais madura, conectando com potenciais investidores. E a gente está sempre de olho, né? Sempre em busca aí de oportunidades para startups que mesmo que não estão prontas agora, mas que quem sabe estarão no futuro próximo. Então a gente gosta de deixar esse diálogo aberto, conhecer todas as startups, bater um papo para ver se realmente tem um fit com o mercado norte-americano ou não. E fica aí meu contato e a disponibilidade para bater um papo. Muito bom, Regina. Eu quero super te agradecer. Acho que foi extremamente, acho não, tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para quem participou aqui com a gente da nossa live. Falar um pouquinho sobre Canadá, falar um pouquinho sobre ecossistema de startup e como você vê a evolução e amadurecimento do ecossistema durante esses anos que você vem vindo e vem voltando, né? Vai tendo para o Canadá, tem voltado do Canadá e ficando nesse bate e volta aí, conhecendo bastante bem os dois ecossistemas. Então, muito obrigado, tá, pela sua participação. Espero que a gente possa aí se rever em breve, tá bom? Muito obrigada a você pela oportunidade. Espero que tenha sido enriquecedor de alguma certa forma. Foi excelente. Muito obrigado e a gente se vê, viu? Obrigada, Leonardo. Espero que te veja no Canadá em breve. Tchau, tchau, Regina. Até Vai logo, com Deus. tchau. Tchau, tchau. Muito bem, você que acompanhou a nossa live de hoje, nós começamos com a Regina Nopp. Eu pensei que fosse Regina Nopp, mas é Regina Nopp, a fundadora e CEO da aceleradora de negócios Dream2B, que leva empresas para serem internacionalizadas no Canadá. Então, é isso aí. Obrigado. E semana que vem a gente está junto de novo, tá bom? Até a próxima terça. Tchau, tchau.